Então vamos falar hoje sobre o livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos, que na minha opinião, e na maioria esmagadora da opinião de quem já leu as obras dele, é a principal obra do professor Milton Santos. Nesse livro, ele conseguiu reunir aí um volume de informações gigantesco e diversos. Um conjunto de informações que na época, quando foi publicado, em 1995, já passava e muito do volume de informações que nós estávamos acostumados na área de geografia. Fruto das suas intensas e constantes viagens ao exterior, fruto do tempo de exílio que ele passou no exterior, fruto da sua transdisciplinaridade. O Milton Santos sempre ultrapassou as barreiras da geografia, se mesclando com sociologia, com economia, com administração e com outros temas na época que eram tidos como atualidade. Por exemplo, uma noção fantástica de logística internacional que ele aponta no livro. Então, todas essas informações trazidas por ele nesse livro, que transformou ele num livro extremamente complexo para a época. Porque na época era muito difícil imaginar o que ele imaginou quando criou essas teorias. Hoje é mais fácil, apesar da linguagem dele ainda ser uma linguagem muito rebuscada para os dias atuais, mas hoje é mais fácil porque nós temos a internet e esse conjunto de informações disponíveis para nós. Mas esse livro foi escrito, porque ele demorou anos para ser escrito, sem que a internet tivesse atingido o seu ápice. Então imagina que o meio técnico científico informacional, esse conceito que ele criou e que ele é cunhado, estabelecido e consolidado nesse livro, foi trabalhado sem que a internet tivesse mostrado todo o seu potencial. Porque em 95, quando esse livro foi lançado, a internet era uma criança. Mas Milton Santos já tinha a ideia, o vislumbre, por isso que ele é um visionário, sem dúvida alguma, do que a internet seria e qual que é a dinâmica que ela traria para o sistema capitalista. Então, por isso que esse livro é tão importante e por isso que ele ganhou tanto renome internacional em diversas áreas do conhecimento. E nós estamos falando só desse conceito sobre meio técnico científico informacional. Mas em outras áreas, como áreas de direito, arquitetura, urbanismo, ele tem um destaque também fabuloso por conta da modelagem que ele apontou dos grandes centros urbanos. Um embate também muito polêmico foi quando ele afirmou que a globalização não estava efetivada, como muitos falavam na época, que a globalização já era um fato, e que eram pontos do território que estavam globalizados e mesmo assim esses pontos seriam alvo de resistência por conta da cultura local. Quando na época uma série de intelectuais falavam que a cultura local e que o regionalismo estava morto e enterrado definitivamente em prol de uma chamada aldeia global que iria unir todas as culturas, transformando o planeta numa cultura só, uma cultura global. Obviamente, esse era o intuito das grandes corporações, que isso facilitaria muito as vendas dos seus produtos, não tendo que diversificar produtos para cada região e para cada cultura. Mas, obviamente, isso não se efetivou. Então, o Milton Santos realmente, nesse livro, ele foi visionário. Ele teve um vislumbre do futuro assim, que até hoje assusta muita gente quando você para pensar que esse homem, esse intelectual, não viu a internet com todo o seu potencial desenvolvido. Ele apenas viu uma possibilidade de uma internet ainda, porque ele veio a falecer poucos anos depois, Então, se você quer ver o resumo completo, vá lá no site geografiaonline.com.br e você vai encontrar o resumo explicativo do livro. Vou deixar o link aí embaixo, você vai lá e vê o livro Natureza do Espaço e as aulas completas estão lá, ok? Não esquece o like, hein?